seria uma grande honra ela se juntar ao nosso projeto. A governadora fez essa ponte, convite lá no Festival de Martins. A gente esteve junto no final de semana passado. Ela foi perceptível o orgulho. Ela até deu a entrevista lá em Pau dos Ferros falando sobre isso, assim, a honra dela de ser lembrada para postular um cargo tão importante como vice-governadora do estado. Então, é uma possibilidade. Eu tenho brincado que até postei quando a gente postou uma foto no Instagram, disse: será que dá match? Deu match. A gente está num date, quem sabe lá na frente a gente casa e tem essa chapa formada, que seria muito bom para o Rio Grande do Norte, porque, repito, a prefeita de Pau dos Ferros faz um grande trabalho lá na cidade e tem muito respeito na região, Dani. Ficou muito claro para mim lá no Festival de Martins quanto as pessoas gostam dela, não só pessoas de Pau dos Ferros, como de Martins e de toda a região oeste ali. Mas quem tá no app de aplicativo de date não paquera um só, né? Você sabe? Você sabe, né? Qual é o plano B? Boa, Dani. Qual é o plano B? Eu tô vendo. Não, mas o nome do momento é realmente a prefeita de Pau dos Ferros. Claro, ela também colocar isso, ela tem compromisso com o mandato dela, ela acabou de ser reeleita. Então essa conversa, esse date, esse namoro e possível Temos uma casamento, preferida. Seria muito legal. Tá. Seria muito legal se fosse, se esse date se concretizar. Meninos, Cadu, já que Dani começou já com o pé na porta falando em política e você acabou de confirmar. Tô aqui pra isso, né? Mas tem algumas perguntas administrativas importantíssimas a serem feitas. Mas já que iniciamos com política e você acabou de nos confirmar que Mariana pode ser um nome a vir a compor, e nós sabemos que Mariana é do PSD, presidente estadual do PSD mulher, em que pese não se concretizando, que é o que a mídia tem falado, que continue a união, que Zenaide é a vice-líder do governo Lula. Sim, eu ouvi uma pessoa dizendo: não, Zenaide nem é de direita nem é de esquerda. Discordo, Zenaide é de esquerda. Zenaide é de um partido social, democrático, e vice-líder do governo. E vice-líder do governo federal. Então ela é sim de esquerda. Pelo menos centro-esquerda. Radical ela não é. Mas vamos lá, Mariana é do PSD, presidente do PSD Mulher Estadual. Em não se confirmando, em não se continuando essa parceria Zenaide e Fátima, foi colocado na mesa a possibilidade de Mariana trocar de partido, e qual seria esse partido? A gente não evoluiu para esse nível de debate. Gustavo, a conversa foi muito inicial, assim, é um date mesmo, usando o termo da moda. A gente não chegou a evoluir para essa discussão partidária. A senadora Zenaide, até o momento, como você colocou, ela é a vice-líder do governo Lula, ela foi eleita com muitos votos da esquerda, isso é inegável, né? E a nossa intenção é que ela esteja no nosso palanque. A governadora diz isso, eu digo isso. Agora, ela precisa querer também, né? Então, essa questão partidária da prefeita de Pau dos Ferros, se de fato ela aceitar o nosso convite para compor a chapa, ela não está em questão nesse momento, não há essa discussão nesse momento. Eu farei uma pergunta, mais uma política. Você, eu acho que com certeza quer fazer uma pergunta política. Eu quero aproveitar o gancho aqui. Deixa eu fazer essa minha, que aí passa para a sua, você faz uma, duas. Conversa de bastidores que Walter Alves tinha disponibilizado o MDB para que Mariana se filiasse ao partido. Chegou a você essa... Não, nesse momento não chegou essa informação para mim, não. A questão foi mesmo do nome, né? A conjuntura partidária, se de fato se concretizar, vai ser discutida mais à frente, mas o nome nos agrada muito, não só a mim, mas a governadora, até o próprio vice-governador. E a região, né? Quem governa Pau dos Ferros reverbera ali naquela região inteira. O que eu posso dizer, né, é que todos esses passos, eu tenho dito até garantindo esse alinhamento entre a governadora, o vice-governador, entre o PT e o MDB, é que o vice-governador estava ciente dessa sondagem à prefeita de Pau dos Ferros. Cadu, aproveitando aqui o gancho com relação à prefeita Mariana Almeida, a gente volta um pouquinho com relação à questão do PSD de Zenaide. Com relação à posição e postura política de Zenaide a nível nacional, nós
temos ela muito clara, mas com relação ao estado do Rio Grande do Norte, isso não está tão claro, desde que houve um distanciamento da senadora com a governadora Fátima. Nesse distanciamento, o senhor já deu algumas entrevistas, inclusive na 98, dizendo que tem o interesse de compor com a senadora Zenaide, mas houveram movimentos como, por exemplo, a questão do nome de Rosalba ser avaliado como um nome na disputa pelo Senado, que fizeram com que esse distanciamento ficasse maior. E aí, o que é que o senhor e sua equipe política têm feito para reverter esse quadro do afastamento da senadora Zenaide? Vamos lá, Rudimar. Primeiro, assim, todo o respeito à ex-governadora, ex-prefeita Rosalba, mas em nenhum momento houve nenhuma tratativa do Partido dos Trabalhadores para que ela viesse compor a chapa majoritária, no caso, para disputar o Senado. Eu não tenho conhecimento, a governadora também não tem conhecimento disso. Então, todo o respeito que a gente tem pela ex-senadora, ex-governadora, ex-prefeita Rosalba Ciarline, mas isso não aconteceu. Então, não tenho nem como continuar na resposta, porque ela parte, não estou dizendo que você está mentindo, nada disso, claro. mas isso rodou na imprensa, né? Sim. E você, como jornalista, tem que fazer a pergunta, mas de fato não aconteceu essa aproximação do ponto de vista de se considerar a ex-senadora Rosalba Ciarline como possibilidade de estar na nossa candidatura. Isso. Pronto, mas com relação a Zenaide, existe uma articulação no sentido de reaproximar a senadora Zenaide do seu projeto político? A gente tem sinalizado publicamente, né? Eu estou sinalizando aqui, a governadora já sinalizou que seria interessante a manutenção da chapa, né? Do grupo político que elegeu e reelegeu a governadora. Agora ela precisa ter vontade também. Cadu, qual que seria, só um minuto, Rudimar, o cenário ideal? A composição ideal, a sua chapa e a chapa... qual seria o cenário ideal? Olha, o cenário ideal era que o grupo político que reelegeu a governadora estivesse junto nesse processo. O nome? Não, a senadora Zenaide, formando a chapa do Senado, junto com a governadora. A minha condição como pré-candidato, no momento candidato ao governo, e a vice, agora, nesse momento em que a gente está construindo essa possibilidade, a prefeita de Pau dos Ferros, Mariana Almeida. E o MDB? Aí essa questão partidária a gente teria que fazer esses ajustes. Mas quem seria o segundo candidato ao Senado, no caso? A senadora Zenaide hoje, né? Com o primeiro voto, a Fátima Bezerra. Primeiro voto. Seria duas candidatas, né? Sim. As duas seriam, né? Que eu vou sinalizar primeiro. Claro que o meu primeiro voto é obviamente, na governadora Fátima. E qual a restrição ao nome do prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra? Olha, Rudimar, Alisson é um prefeito eleito em 2020 e reeleito em 2024. Desde então, não houve nenhuma aproximação com relação ao governo do estado. Ele, em vários momentos, me lembro até durante a pandemia, né, entrou numa linha mais daquela linha diferente que a gente agiu aqui no estado, sempre questionando os decretos do governo. Então, assim, não tinha como a gente construir uma relação com um prefeito que, apesar de fazer o seu trabalho lá no município dele, não mostrou nenhuma vontade de aproximação ao governo do estado. Então, era algo que não iria dar liga, né? Não iria dar liga, até porque a gente tem uma posição muito clara do governo e do Partido dos Trabalhadores de ser um governo à esquerda, de pautas de centro-esquerda, pautas democráticas, e o prefeito de Mossoró não deixa muito claro qual é o posicionamento. Só para que eu entenda aqui. Então, no caso, pelo fato do prefeito de Mossoró não ter tido uma postura muito mais amistosa com o governo do estado, é o fato que colocaria como entrave para uma aproximação política da sua candidatura? Tem um desalinho. Natural. Tem um desalinho. O prefeito de Mossoró, ele se postou em vários momentos quase como uma oposição ao governo do estado. Seria até incoerente de nossa parte. Agora, nesse momento, pelo menos, a gente compor uma chapa. Não tem alinhamento político. Isso, acho que até o momento não houve nenhum tipo de alinhamento político entre o prefeito de Mossoró e o governo do estado. Até o momento não, mas pode vir sentar e conversar, uma vez que Alisson começou na política ali na centro-esquerda, fazendo campanha dentro de universidade? Olha, Ou ele é um nome totalmente 100% vetado? Para ser o candidato ao governo, não tem a mínima possibilidade. O pré-candidato ao governo do Partido dos Trabalhadores, do MDB, sou eu, né? Então,
nesse sentido, não. Se ele quiser apoiar a nossa candidatura, seria... Indicar o vice? Seria uma discussão, mas enquanto possibilidade da gente tê-lo como candidato, não há a mínima possibilidade. Cadu, hoje você mais cedo respondeu algumas perguntas com relação à questão de Walter Alves e a aproximação com o seu projeto político. Eu não iria nessa linha de perguntar se você vai ser vice ou não, mas como está a articulação política com o projeto de Walter e de Ezequiel? Vide que nas últimas semanas Ezequiel anunciou, inclusive, que pretende ir para o MDB com 8 deputados estaduais. Isso seria um cenário que está se desenhando. É desejável o fortalecimento do MDB. Eu repito, o MDB é um parceiro histórico do PT, tanto em nível estadual, mas também em nível nacional, né? Esse fortalecimento do MDB com a filiação do presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira, e com outros deputados hoje com mandato, seria muito bom para o projeto, porque fortaleceria cada vez mais o grupo. Eu não tenho dúvida, Rudimar, se a gente construir esse grupo político que elegeu e reelegeu a governadora em 2018 e em 2022, a gente vai chegar muito forte nas eleições de 2026. Muito forte mesmo. Posso avançar de política? Sim. Não tem como sair da mesa sem falar do tarifaço. A gente trouxe ontem o secretário de Desenvolvimento Econômico aqui do Estado, o Alan Silveira. Ele está muito alinhado, muito empenhado. A gente sentiu ali toda a articulação que o governo do Estado vem fazendo para tentar contornar e encontrar caminhos ali junto com as instituições que comandam essa questão da economia no Estado. E ele disse que vocês iriam, de ontem para hoje, iriam fechar uma carta para que essa carta fosse entregue ao governo federal, justamente por ter esse estreitamento, esse alinhamento com o governo Lula. Essa carta foi finalizada? Foi finalizada. Dani, a gente tem uma característica no governo da professora Fátima, que é o diálogo, né? A gente fez várias construções em conjunto com as entidades empresariais, com o próprio movimento sindical, com toda a sociedade. E quando a gente tomou conhecimento desse verdadeiro absurdo que é esse tarifaço, um tarifaço sem vingativo, sem sentido econômico nenhum, que uma motivação política, e não sou eu que estou dizendo, está lá, o primeiro parágrafo já tem o nome do ex-presidente da República, nessa carta do presidente Trump. Então, um tarifaço com motivações políticas, querendo intervir na soberania do Brasil, né? Até colocando na conta do presidente Lula algo que ele não tem como resolver, que é o problema judiciário do processo judicial do ex-presidente da República. Então, a gente, partindo por esse princípio de diálogo, a governadora determinou que o secretário de Desenvolvimento Econômico, eu, enquanto secretário da Fazenda, e o secretário de Agricultura, chamássemos as entidades impactadas, né? É importante colocar aqui o impacto disso na economia do Estado. É um impacto muito negativo, principalmente em potencialidades históricas nossas, como o sal. O sal sofre um impacto muito grande. Pescado, caramelo, ele trouxe. Caramelo, que nós temos uma grande indústria aqui no estado de caramelos, praticamente 100% da exportação dela é toda para Disney. É para Disney, né? Exatamente. Toda para Disney. E isso tem um impacto aqui, Dani, e é importante dizer que comércio internacional não é você sair daqui e no Alecrim comprar alguma coisa. Para você fazer um acordo comercial com outro país, isso tem uma burocracia. Então o impacto negativo é aqui, mas é lá também. Sim. Na própria Disney. Vai ter que procurar outro fornecedor internacional. Não é de hoje para amanhã que se assina impacto nos preços, inflação lá já teve um primeiro dado agora da economia americana, que já está tendo impacto na inflação. Já aumentou em quase 1,5%, que é muita coisa. Para 15 dias de anúncio, já 1,5%. Baseado nisso, nessa reunião de ontem, a gente discutiu com as entidades empresariais todos esses impactos, tanto aqui quanto lá, e a gente redigiu essa carta, uma carta com aspectos técnicos. Estamos com a carta aí. Eu quero até dar uma olhada. Também. E aí hoje à tarde, a governadora assinou a carta e já foi enviada ao governo federal, ao vice-presidente Alckmin, que além de vice-presidente, ele é o ministro do desenvolvimento do país, e também ao presidente Lula. E a gente espera, colocando nessa carta os impactos aqui no Estado, né, na economia do Estado, colocando
a defesa de que o governo federal abra um diálogo, a diplomacia. O Brasil dá aula de diplomacia há anos, há décadas, né? Mas, Cadu, a gente tem visto aqui, a gente tem visto aqui uma dificuldade gigantesca com relação à relação diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. Primeiro porque não há um embaixador definido nos Estados Unidos para diálogo com o Brasil. Rudimar, além disso, a diplomacia, o erro da diplomacia começou de lá para cá. Não se faz carta e não se faz anúncio por rede social. Então o problema da diplomacia ele começa um pouquinho antes dessa página. Então, assim, ninguém faz comunicado de um país para um outro país em rede social. Rede social é conversa de adolescente. Isso é para fazer date, como diz o secretário. E nem é culpa do Brasil se os Estados Unidos não nomeou um embaixador aqui. O Brasil não tem culpa, não. Vamos lá. Voltando à questão, há um problema diplomático. O senhor acredita que essas cartas que estão sendo enviadas, inclusive hoje, por exemplo, foram enviadas inclusive hoje por parte do governo do estado do Rio Grande do Norte, elas vão apresentar uma solução viável? Não é solução. Ou, pelo menos, amenizar esse problema que está claro e evidente? Eu acho que o papel dessas cartas, o papel desse estabelecimento de diálogo entre os estados e o governo federal, primeiro, nós vivemos num estado pequenininho. Né? Primeiro, tá doendo aqui. Sinalizar a realidade. Tá doendo, vai doer muito aqui. Isso daí seria uma pergunta minha, que é saber, eu acho que os nossos ouvintes têm que saber, porque as coisas ficam muito explanadas, mas imediatamente, qual é o setor que imediatamente agora, para os próximos dias, vai ser mais impactado? O sal e o pescado já estão sofrendo. O pescado mais ainda, né? Porque o caramelo tem uma... E sabe o que eu vi uma aqui? Data de validade mais longa. O pescado é perecível. Eu vi um valor significativo para granitos e pedras ornamentais que estava fora do nosso radar aqui. A gente não falou em nenhum momento e está aqui na carta. Eu vi que está bem em destaque aqui. Tem uma indústria aqui... Castanha de caju? Tem uma indústria aqui ali em Macaíba que é de rações, né? Uhum. E ela exporta, a RCM. Impacto dramático também. Então, assim, o papel dessa carta é mostrar para o governo federal o tamanho da dor aqui e apontar o que a gente defende. O que o Rio Grande do Norte, essa carta, ela não é uma carta do governo do estado. Ela é uma carta do Rio Grande do Norte. Em diálogo com, inclusive, os empresários. A intenção era essa, né? Cadu, de mostrar a dor e de apontar qual é o caminho que a gente entende que seja o mais adequado. Primeiro, a reversão, né? Segundo, se não for possível reverter, que se postergue, né? Para que pelo menos esses produtos perecíveis consigam chegar lá, para que o prejuízo não seja maior. Imediato. E também nessa carta a gente aponta, porque toda crise gera uma oportunidade. Toda crise gera uma oportunidade. E aponta nessa carta também possibilidade de abertura de novos mercados, né? O pescado, novamente, está hoje com o mercado europeu fechado para ele. É importante a gente atuar, o governo federal atuar para destravar o que tá fechando esse mercado, para que, se não houver possibilidade de retomar o mercado dos Estados Unidos, a gente abra o mercado europeu. Então, mas, Cadu, me diga uma coisa. A finalidade da carta é essa. A carta, beleza, a carta é a parte burocrática da coisa, mas a parte técnica, o trabalho mesmo, aquele que está tirando o seu sono, que é procurar venda para os nossos produtos, certo? Já está tendo algum contato do governo do estado, que nem tudo também depende do governo federal, mas está tendo contato da governadora, de você quanto secretário, de outros secretários, de contactar outros países e até o mercado interno também, para que se compre os produtos potiguares? Isso é um trabalho, como eu disse, eu preciso ser, assim, eu não gosto de falar, me colocar para gerar falsas expectativas. Não é fácil abrir novos mercados quando se fala em mercado exterior, né? Isso não vai ser de hoje para amanhã. Sim, claro. Agora, o governo se colocou à disposição na reunião de atuar junto aos empresários para que a gente prospecte novos mercados para aumentar a participação deles. A China tá aí. A China tem um dos maiores mercados do mundo. Então, vamos atuar para aumentar a participação. Já anunciou que vai comprar nossa carne. Vamos aumentar a participação do pescado na China, que já participa hoje lá. O sal já não é uma opção, né? O sal, para levar o sal para a China, a logística é muito praticamente impossível. Não, você leva, mas fica muito caro, porque o frete é uma parte importante do preço do sal. E o sal nos Estados Unidos, as pessoas pensam, por que usa o sal nos Estados Unidos? Usa-se muito para derreter neve.
né? No inverno lá, nas pistas de aeroportos, nas rodovias. Não é só para consumir ração também, para pode ração ser também. Um novo mercado, né? Uma vez que foi tarifado agora por Trump. Isso. Então, assim, a gente tem que... Eu sempre digo isso, a crise é uma oportunidade. Abre-se um tabuleiro geopolítico na mesa, olha aquele mapa mundi para tentar entender para que lado a gente vai. A presidente da Petrobras disse já hoje à tarde que já vai abrir mercado na Ásia para o petróleo brasileiro. Não se faz política econômica, política de mercado, comercial, uma carta daquela, gente, como o Dani colocou, citando o ex-presidente, não sei o quê. Foi a Jovem Pan, acho que foi uma das primeiras rádios aqui de Natal para mostrar, que mostramos isso, Dani, que mostrou brilhantemente. Gente, como é que começa uma carta comercial? Que tarifas, pessoal que está em casa, que está no seu carro assistindo ou nos escutando, tarifas, taxas, é um remédio comercial para um país regular sua balança, regular sua economia, regular o desemprego que às vezes está acontecendo em um determinado setor. Mas Trump usou no Brasil como forma política, de fazer política. A verdade é essa e está claro para todos, independente de quem é de direita, de quem é de esquerda, de quem é de extrema. Eu vou dar um exemplo, assim, eu gosto de ser didático, às vezes não é politicamente, não é algo tão proveitoso, mas eu gosto de ser didático. O que Gustavo está colocando, para a gente dar um exemplo do que foi usado aqui no Brasil há pouco tempo, que está na memória das pessoas, de política comercial, a taxa das blusinhas. Sim. A famosa taxa das blusinhas. Justamente para a gente controlar o emprego e a indústria têxtil nacional. Utilizada para quê? Para a gente manter um emprego na nossa indústria nacional. Tem uma motivação econômica ali daquela medida. E tem uma motivação social, e tem uma motivação, existe uma coerência para que aquilo seja feito, por mais que a gente, que o cidadão ache que está sendo penalizado, muito pelo contrário, é justo o oposto disso. É a manutenção do emprego que está sendo mantido. Por exemplo, e os pedidos aumentando, os preços caem, talvez até o mesmo patamar do preço que você compra na Shopee. Aqui no estado nós temos um potencial têxtil que todo mundo sabe, da indústria têxtil. Nós temos a Guararapes aqui com 10 mil empregos, que se a gente não proteger esses empregos, se o preço da roupa produzida aqui não tiver competitividade com o que vem de fora, esse pessoal vai perder o emprego, vai fazer o quê? Então, é só para as pessoas entenderem o RN tem história, né, indústria têxtil, desde a Esparta da década de 60. Com relação, e aqui a gente já voltando aqui para o tema do Rio Grande do Norte, secretário, eu queria lhe perguntar com relação às entregas do governo do estado. A gente sabe que agora no segundo semestre a governadora já anunciou algumas entregas importantes de estradas, especialmente para a região Agreste Potiguar. Isso. E eu queria saber do senhor quais são essas estradas, como é que está essa tratativa para iniciar essas obras, para, portanto, entregar à população que tem sofrido muito nessas estradas do Agreste. A gente tem, e você está certo, né, as estradas do Agreste. O Agreste foi a região menos contemplada nesse primeiro lote de plano de recuperação de rodovias. O Oeste, o Seridó tiveram muito mais estradas recuperadas do que o Agreste. Agora, na segunda etapa desse plano de recuperação de rodovias, o Agreste é a região mais contemplada. Eu tive hoje à tarde com o prefeito de Nova Cruz, prefeito Joquinha. Só em Nova Cruz são 2 estradas, né? Sim. Eu não vou lembrar o número. Que liga até Pacifica. A que vai de Congoratama para Nova Cruz e a de Nova Cruz para Pacifica. Isso. Essas 2 rodovias. Que envolve Pedro Velho, né? Ali no meio. Isso, passa por Pedro Velho e passa por mais um município que eu não estou lembrado agora. Santo Antônio. Não. Santo Antônio é outra. Aliás, Montanhas. Pedro Velho, Montanhas, Nova Cruz. Está aqui quem entende. Aqui não tem conversa não, secretário. E também vai ter a de Nova Cruz para Pacifica. Tem outros trechos, o trecho que o ex-prefeito Joãozinho lá de Brejinho, que ele disse que vai ser a maior festa quando a gente recuperar essa estrada que liga Brejinho Passagem a Santo Antônio. Isso. Inclusive a prefeita de Passagem já disse que também vai ser outra festa lá, né? Isso. Então assim, a região do Agreste, a região do Agreste vai ser muito contemplada, é o maior plano de recuperação de rodovias da história do Rio Grande do Norte. Vão ser mais de 2.000 quilômetros de estradas recuperadas, dentre estradas recuperadas pelo governo do estado e estradas federalizadas, porque naquele contexto... Sei que achem que vai ser federalizada, por exemplo, a de Ipanguaçu, que foi muito utilizada. Não foi federalizada, mas o governo do estado... Né? Eu usei a estrada esse final de semana e tá perfeita. Qual? Eu esqueço os números das RNs. Que liga... É a que sai da BR-304 para Macau.
Ipanguaçu, Alto Rodrigues e Pendência. A estrada tá perfeita. E tem mais. Foi feita agora não, foi feita ano passado e tinha gente que dizia que não aguentava uma chuva e já aguentou um inverno e meio. Isso é uma tragédia, Gustavo, assim, essa era das fake news, as pessoas, até foi perguntado hoje no programa, foi colocado no programa que a estrada que liga Serra de São Bento a Pacifica, que foi uma estrada do primeiro lote lá no Agreste que foi recuperada, já estaria toda destruída. Pelo amor de Deus, a estrada está um tapete. Até o vice-prefeito de lá, Gugu, que é uma figura, fez um vídeo dizendo que era um tapete. Não, e vale lembrar, você que está em casa, que se tiver algum buraco, essas estradas, é porque muita coisa, Cadu, não é colocado pela comunicação. Mas essas estradas têm 5 anos de garantia. Se lá abrir qualquer buraco, lá a empresa vai lá e fecha. Aconteceu em Angicos, na minha cidade. Sim. A RN que liga Angicos, Afonso Bezerra até Pedro Avelino, teve uns trechos lá, porque é normal, não passou pelo processo de cura, porque começou o inverno, choveu. Então a empresa foi lá novamente e refez. Foi na garantia. Né? Exatamente. Secretário, ainda sobre a questão política aqui no estado do Rio Grande do Norte, hoje o doutor Bernardo saiu com a declaração, não sei se o senhor chegou a ver, onde ele disse que o ideal seria que a governadora Fátima Bezerra renunciasse o cargo em janeiro e deixasse Walter assumir, né, considerando ser um grande gesto para Ezequiel e Walter. Nesse contexto, como é que o senhor avalia essa fala do doutor Bernardo? Todo mundo foi pego de surpresa. Né? Eu liguei para Bernardo, conversei com ele e ele me autorizou, inclusive, onde eu fosse abordado por esse assunto, dizer que ele não disse isso. O Bernardo colocou que precisava se iniciar a transição entre o governo Fátima e o futuro governo Walter. E essa transição já se inicia, eu coloquei agora aqui pouco. O secretário que esteve aqui ontem, o secretário de Desenvolvimento, Alan Silveira, já é uma indicação do MDB, uma indicação do vice-governador. O novo presidente da CAERN, que deve ser nomeado até o final do mês, já é uma indicação, o Sérgio Rodrigues, já é uma indicação do vice-governador. Esse processo de transição já se iniciou, né? Mas a possibilidade da governadora renunciar no dia 1º de janeiro, ele me colocou e acho que soltou até uma entrevista agora há pouco, eu estava falando com ele antes da entrevista, de que nunca vislumbrou, sugerir à governadora que a governadora abandonasse, renunciasse o cargo antes do prazo legal. Agora, dentro como é que se diz, daquela conversa política, dentro de alguns partidos, pode haver um movimento desse. Nesse sentido. Mas o senhor não acha que seria um gesto com relação à governadora Fátima e até mesmo uma oportunidade de repente da governadora, nesse primeiro momento, nessa saída do governo, participar do governo federal e ajudar mais o Rio Grande do Norte? Não, eu não acho que seja nem bom para o Rio Grande do Norte, nem bom para o vice-governador, e nem bom para a governadora, assim. Ela tem o prazo, ela tem um compromisso. Na verdade, o mandato de Fátima... E as entregas dela, que ela quer fazer. É dizer que o mandato de Fátima é até 31/12/2026. Ela vai renunciar ao cargo para participar da disputa eleitoral como candidata ao Senado. Ela tem um compromisso com o Rio Grande do Norte. Ela precisa ir até onde for possível dentro do mandato dela. A data que é possível ela ficar é 31 de março. Aí sim ela passa o governo para o vice-governador Walter Alves. E é importante dizer que mesmo antes dessa data, nós já temos nomeações, como eu citei aqui, de indicados no primeiro escalão pelo vice-governador. Então, o processo de transição, ele já se iniciou, e é importante dizer também, de forma muito alinhada. A conversa com Mariana, como eu coloquei aqui, da possibilidade dela ser vice, alinhada com o vice-governador, todo o processo, a própria minha colocação como pré-candidato. Hoje, Dani iniciou a entrevista fazendo a pergunta sobre a possibilidade de eu ser vice do vice-governador quando ele for governador num processo de reeleição. Há um alinhamento de que o direito seria dele. Isso foi a primeira conversa que eu tive quando a governadora me deu essa missão de participar do processo sucessório para ser o candidato a governador do estado. A minha primeira conversa foi com o Walter. Minha primeira conversa foi que sentei, vice-governador, estou aqui, queria saber da sua intenção. Ele falou: Cadu, eu serei governador, mas não serei candidato à reeleição. Isso está definido. Conversei com minha família, não vou ser candidato. Agora estamos juntos e vamos pro projeto. Então a situação é essa. A transição está acontecendo, mas a renúncia da governadora para disputar o Senado Federal vai acontecer no dia 31 de março. Então, para o senhor, doutor Bernardo, disse o que ele disse ao jornalista. Ele me autorizou
a fazer isso publicamente, inclusive eu não faria isso se eu não tivesse conversado. Eu tenho uma relação muito boa. O Bernardo foi o primeiro que se colocou numa atitude que eu fiquei muito, muito feliz. Foi o primeiro que se colocou a ser candidato a vice-governador na minha chapa. Numa entrevista na 98 FM, ele colocou que estava pronto, preparado, querendo e não precisando. Quer dizer, ele disse que estava indo porque Bernardo, você tem umas frases bem... Então, assim, está tudo alinhado, o processo está acontecendo e vai se finalizar com a renúncia da governadora no dia 31 de março e o vice-governador vai se tornar governador do estado nessa data, é 1º de abril. Secretário de Fazenda do estado do Rio Grande do Norte, Cadu Xavier, muito obrigada pela sua participação aqui no Deu Play. A gente continua acompanhando, porque como disse Zenaide, muitas águas vão rolar ainda, né? Muitas. Tem muito chão aí nesse próximo semestre. Eu queria agradecer, Dani, sempre que espaços são abertos para mim, eu venho, eu estou à disposição, tenho muito orgulho de atender sempre os pedidos desde 2019, né? Desde que eu estou secretário. Em vários momentos de crise, eu nunca me escondi, nunca fugi da imprensa e tenho o maior prazer de estar aqui com vocês e parabenizá-los pelo programa e desejar toda a sorte do mundo para que seja tenha uma grande trajetória aqui, quem sabe outras vezes, quem sabe com certeza estarei aqui outras vezes. Não tenha dúvida, principalmente não só pela competência, mas pela pasta que não tem como escapar. Polêmica a gente tem todo dia. Você não tem como escapar. E o próximo ano, que é ano eleitoral, principalmente.